Olá, boa tarde. O Link Espírito Santo especial de sábado está no ar e você vai ver agora os destaques da nossa edição de hoje. Pesquisa da UFES faz raio-x dos números de leitos de UTI e respiradores para pacientes com novo coronavírus no estado. Secretaria de Educação e Rede Sim fecham parceria e videoaulas estão sendo exibidas em 3 canais da rede. Hora de encher o tanque. Cai o preço da gasolina nos postos da Grande Vitória. A redução chega a 12%. Pagamento das primeiras parcelas do auxílio emergencial gera filas em agências da Caixa aqui na Grande Vitória. E salões de beleza reforçam os cuidados com a higiene para manter as portas abertas. E ainda as notícias de outras regiões do estado neste fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa tarde para você e muito obrigado pela sua companhia. Pesquisadores da UFES fizeram uma radiografia sobre a situação dos leitos hospitalares aqui no estado. E os números são preocupantes, principalmente quando falamos em UTIs. Faltam também respiradores, que são fundamentais para salvar a vida de pacientes graves com a Covid-19. A pesquisa foi feita pelo Grupo de Geossaúde do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo usou dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Governo Federal e mostrou que 30% dos municípios capixabas não possuem leitos para internação. Cerca de 30% dos municípios capixabas, acho que dá 24, se não me engano, não tem leitos, mas isso aí, no sistema de saúde, isso é pactuado. Então, esses municípios estão dentro de uma lógica hierárquica que, quanto mais especializado for o serviço, eles vão estar concentrados em algumas cidades. Mas eles contam com ambulâncias e contam com serviço de transporte desses pacientes. Quando o assunto é leitos para tratamento de pacientes com Covid-19, esse número é ainda menor. São mais ou menos 1.300 leitos de UTI no total, sendo que desses a gente vai ter UTI neonatal, UTI infantil, que são de queimados também. Então, se a gente tirar esses leitos de UTI que não serão destinados, sobra menos de 800. Desses já tem uma ocupação em algumas, tem algumas que também não são aptas para receber casos de coronavírus, porque pode infectar outras pessoas no próprio andar. Então, o governo do estado soltou que são mais ou menos 140 leitos de UTI. Então, são bem menos e eles estão concentrados na Grande Vitória, Cachoeiro, Linhares e Colatina. Outro dado que chama a atenção é o de respiradores, que são utilizados para pacientes com quadros graves da Covid-19. No Espírito Santo, existem, segundo a pesquisa, 1.468 respiradores disponíveis, um para cada 2.700 capixabas. O número baixo preocupa. Alguns municípios menores não têm respiradores, então é uma coisa que a gente tem que ver, se os municípios que são pequenos estão distantes dos centros regionais, que vão ser o lugar de referência para os pacientes, se esses municípios contam com pelo menos uma ambulância com respirador para fazer o traslado dos pacientes, porque como essa doença evolui muito rápido, é muito importante a gente ter esse serviço de estabilização. Diante da dificuldade para comprar novos equipamentos, o governo do estado pediu ajuda ao Ministério da Saúde para tentar adquirir novos respiradores. Nós não estamos conseguindo comprar respiradores, ponto. Nós estamos mesmo. Todas as tentativas que fizemos nesses últimos dias frustraram. Não conseguimos. Diversos fornecedores da China, da Rússia, da Europa, que está lá, dificilmente a gente encontra alguém, mas todos os contatos, seja nacional, sejam internacionais, nós não estamos conseguindo consolidar a compra. Hoje eu falei com o ministro Mandetta. Hoje eu falei, porque eu falei com ele, olha, ele me disse o seguinte, olha, governador, nós temos 4 empresas no Brasil que tinham condições de produzir 800 respiradores até agosto. 800, as 4 empresas. Nós, então, colocamos diversas empresas grandes para tentar ajudar essas empresas a solucionar os seus problemas, para que a gente tenha, então, até agosto, 15 mil respiradores. E eu formulei um pedido ao Ministério da Saúde de 300 respiradores.
Essa médica pneumologista explica como os respiradores auxiliam no tratamento das complicações provocadas pelo novo coronavírus. Essa ventilação é para poder manter o indivíduo vivo enquanto toda aquela inflamação causada pelo Covid no pulmão vai se resolvendo. Na verdade, a ventilação, ela não trata, ela mantém o indivíduo vivo para que as outras coisas, seja lá as medicações ou seja lá as próprias defesas do indivíduo, elas consigam recuperar aquela área afetada. A médica alerta ainda que a falta dos respiradores diminui as chances de sobrevivência dos pacientes. Se por acaso você tem um paciente em insuficiência respiratória, o que é comum no Covid, né? E você não tem à mão esse respirador, esse paciente vai morrer, porque ele não tem pulmão suficiente para manter a vida dele. Então, daí a preocupação com esse tipo de equipamento. Os motoristas que precisam sair de casa já perceberam que a gasolina está cerca de 12% mais barata nos postos aqui da Grande Vitória. Para quem pode, essa é a hora de encher o tanque. E os economistas acreditam que a queda da gasolina deve puxar para baixo o preço de outros produtos. O preço do litro da gasolina nas bombas de combustíveis está cerca de 60 centavos mais barato, segundo o Sindipostos. A redução acontece no momento em que a população está em casa por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo em isolamento, a economia é bem-vinda. Eu estava em vários grupos e todo mundo divulgando, pelo menos uma coisa aconteceu, de inédito, a gasolina baixou. E aí eu aproveitando, já que eu tive que sair do confinamento, vim aqui na rua, vi o preço oportuno, R$3,89, acabei abastecendo. E completei o tanque ainda, né? Isso dá um alívio, um respiro nesse momento que as contas, a gente não sabe muito bem como as finanças vão ficar. Essa redução ajuda no fim do mês? Ajuda, com certeza, ajuda. E eu acho, até indico, se alguém tiver a necessidade, em último caso, de sair de casa, aproveitar agora, ajudar os postos de gasolina e também abastecer. O Igor trabalha como motorista e também vê como positiva a redução nos valores. Maravilhoso, né? Diante do cenário que a gente vinha vendo aí nos últimos tempos, essa última redução aí foi excelente e foi bem criteriosa para a gente que necessita do carro, né, no dia a dia, principalmente para mim que trabalho com carro, que sou motorista, então pra gente, graças a Deus, foi um ótimo benefício. O seu Zumário também veio abastecer e ficou contente com a redução nos preços. O petróleo, o barril tá bem baixo, né? Tem que baixar pra gente também, né? Não só nas refinarias, mas tem que chegar na bomba. E a redução nos valores dos combustíveis tem mesmo a ver com o mercado global. O preço do barril do petróleo caiu pela metade nos últimos 3 meses. Isso fez com que o valor nas refinarias também fosse menor, até chegar aqui, nos postos de combustíveis. O coronavírus provocou uma redução na demanda por combustível na economia mundial. E aí os grandes produtores de petróleo, que envolvem a Arábia Saudita e a Rússia, não conseguiram chegar a um acordo em relação à redução da oferta. Ao invés de reduzir, eles continuaram produzindo mais petróleo e isso fez com que a gente tivesse uma redução significativa na demanda e a manutenção e às vezes até mesmo um pouco da aumento na oferta desse produto. Quando isso acontece na economia, quando você tem uma redução significativa da demanda e a manutenção ali da procura, isso faz com que os preços tendem a reduzir. O economista acredita ainda que a redução dos combustíveis deve impactar nos preços de outros produtos. O consumidor não consegue enxergar muito o benefício, né, da redução do preço do combustível, porque muitos estão em casa usando poucos meios de transporte, mas isso tende a ser uma notícia boa para a economia de uma maneira geral, porque naturalmente o combustível ele é um componente que integra todos os preços, né? As mercadorias, para chegar até em casa, elas passam por um sistema de distribuição, então o preço do combustível é um fator determinante para a gente ter inflação mais baixa ou menor. Nós temos mostrado aqui no link as filas que têm se formado nas agências da Caixa por causa do auxílio emergencial. Como o benefício começou a ser liberado há pouco tempo, ainda são muitas as dúvidas. Quem vai ajudar a gente a entender melhor os critérios para receber o auxílio é o Rodrigo Schroeder.
É isso mesmo, Adriana, Fabiano. A Caixa começou a fazer esses pagamentos no dia 9 de abril, na quinta-feira passada, mas muita gente ainda tem bastante dúvida. Por isso, eu estou aqui com o Denis Matias, ele é superintendente da Caixa e vai esclarecer muitas dessas dúvidas para a gente. Denis, vamos começar do início, né? Para quem é esse benefício, quem pode solicitar, quem tem direito? Bom, é importante a gente esclarecer, nós temos 3 grandes grupos de beneficiários do auxílio emergencial. O primeiro grupo são aqueles que já estão contemplados no Bolsa Família e é importante a gente frisar que para esse grupo não é necessário fazer o cadastramento, a Dataprev vai fazer a validação de maneira automática. Temos um segundo grande grupo, que são aqueles que estão no CadÚnico, no Cadastro Único do Governo Federal e que não são contemplados do Bolsa Família. Esses também não precisam fazer o cadastramento, porque essa análise está sendo feita diretamente pela Dataprev. E temos o terceiro grupo, daquelas pessoas que precisarão fazer o cadastro, seja através do app ou através do site da Caixa, porque são beneficiários que não estão no CadÚnico. São pessoas que atendem aos requisitos da lei, que estão estabelecidos lá, normalmente empreendedores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados. Esses, quando não estão no CadÚnico, precisam baixar o aplicativo da Caixa, auxílio emergencial, tanto no app do Android quanto do iOS, que é da Apple, ou entrar no site da Caixa e fazer o seu cadastro, para que essa informação seja encaminhada para a Dataprev e a Dataprev faça a validação, confirmando que essa pessoa tem direito ao recebimento do auxílio emergencial. Você falou dos beneficiários do Bolsa Família e também que as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico. Essas pessoas recebem pelo o cartão desses programas, né? Tanto do CadÚnico e do Bolsa Família. No caso de quem se cadastra pelo aplicativo e também pelo site, tem um tempo para análise desse cadastro, desse pedido do auxílio? É importante a gente esclarecer exatamente a forma de recebimento do benefício. Foi feito um esforço muito grande do governo federal, através da Caixa, da Dataprev, o Ministério da Cidadania, para que dessa vez todas as pessoas pudessem fazer o seu cadastro, receber o seu benefício e usar os recursos do seu benefício na comodidade da sua casa, sem a necessidade de procurar uma das nossas agências, poder fazer isso de maneira 100% digital. Essas pessoas que são do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial da mesma forma que recebem todo mês o seu Bolsa Família. Quem recebe com crédito em conta vai cair na conta, quem recebe através do cartão do cidadão recebe através do cartão do cidadão. Os beneficiários do CadÚnico, muitos deles não estão contemplados em outro programa de governo. E para esses, a Caixa fez a abertura, sem nenhum custo, de uma poupança social digital, para que essa pessoa possa receber o benefício e, através dessa poupança social digital, fazer as transações, pagar contas, transferir esses recursos, inclusive para contas de outros bancos, também sem nenhum custo. Esses que fizeram cadastramento no site ou ainda num dos nossos aplicativos, essa informação, depois de concluído o cadastramento, são encaminhados os dados para a Dataprev, que tem até 5 dias úteis para retornar essa informação. Durante essa análise da Dataprev, o beneficiário pode consultar tanto no aplicativo quanto no site, ou ainda na nossa central de atendimento no 111 111, a situação de análise do seu benefício. Então, se ele ainda não tiver sido concluído a análise e a validação, ele vai aparecer lá como em análise. Quando tiver concluído, vai ter a informação se o benefício foi confirmado e a previsão de pagamento, ou se ele não foi confirmado, vai estar também a informação registrada lá. E a partir daí, as pessoas que fizeram o seu cadastro têm a opção no app ou no site de informar como gostariam de receber esse benefício, se é através de uma conta na Caixa, através de uma conta num outro banco, ou se não tiverem conta em banco nenhum, a Caixa vai promover automaticamente para essas pessoas, sem nenhum custo, a abertura da poupança social digital, que deve representar certamente o maior programa de inclusão bancária da história do país. A expectativa é que tenhamos cerca de 30 milhões de brasileiros passando a ter a sua conta
certamente para a grande maioria deles pela primeira vez na vida, uma conta digital para que eles possam receber o seu benefício e fazer os seus pagamentos sem correr o risco de ter que ir à rua, de se aglomerar na fila das agências, que é aquilo que a gente está recomendando. Esse foi todo o esforço na construção dessa sistemática de pagamento e de liberação do benefício para que a gente pudesse proteger as pessoas. Você já falou bem sobre essa questão e eu volto nela. A gente tem acompanhado, né, filas, a gente tem acompanhado as pessoas muitas vezes muito preocupadas se vão receber ou não, porque é um recurso nesse momento muito importante. Então eu queria que você frisasse em quais casos as pessoas podem vir, como é que está o atendimento nas agências, em quais casos as pessoas têm que ir a uma agência ou se não precisa, eu queria que você reforçasse os caminhos para as pessoas obterem informações. Essa é uma informação extremamente importante para a população. Para o auxílio emergencial, todas as orientações, todos os processos de cadastramento, de recebimento do benefício são feitos através do app Auxílio Emergencial da Caixa, do app Caixa Tem. O app Caixa Tem é a ferramenta que esses beneficiários vão poder utilizar para movimentar os seus recursos do benefício. E em caso de dúvidas, além do site da Caixa, que tem uma série de detalhamentos, informações de quem tem direito, de quais são os canais de pagamento, os beneficiários também podem ligar na nossa central de atendimento, que é o 111, e nessa central de atendimento tirarem as suas dúvidas e terem um esclarecimento. É importante a gente frisar que as nossas agências estão atendendo com contingente reduzido por determinação desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Temos alguns decretos estaduais, decreto do governo federal que estabelece o atendimento apenas aos serviços essenciais no interior da agência. Por isso, o auxílio emergencial conta com toda essa capacidade de atendimento eletrônica através do site, através do app ou através da central do 111 para que as pessoas possam fazer sem sair de casa. Então, por isso, para o auxílio emergencial não há necessidade de procurar as nossas agências, porque toda a transação pode ser feita através dos apps disponíveis. Para a gente encerrar, quem tiver algum problema na hora de fazer o cadastramento, tiver alguma inconsistência de dado, nessa central telefônica a pessoa também encontra o caminho para tentar resolver, por exemplo, se o problema for com o CPF ou algum outro documento? Exatamente. A gente tem a informação, o próprio app ele traz os motivos de inconsistência para que o beneficiário possa resolver e corrigir a tempo e a hora, mas caso ainda assim ele tenha dúvida, não tenha compreendido as informações que estão ali no app ou no site, eles podem ligar no 111, que é o canal que vai esclarecer a forma de cadastrar, os motivos de inconsistência, para que esse beneficiário possa ter o seu cadastro concluído e encaminhado para a data prévia para análise. Queria muito agradecer, Denis, as suas informações e a entrevista aqui para o Link Espírito Santo. A gente agradece muito a oportunidade de estar com vocês. Obrigado mais uma vez. Então é isso. Todas as dicas aqui com o Denis, eu volto com vocês aí no estúdio. Você vai ver a seguir aqui no link, Secretaria de Educação e Rede Sim fecham parceria e videoaulas estão sendo exibidas em 3 canais da emissora. E em tempos de isolamento social, vamos falar sobre como manter a mente saudável. O Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o link. Com as escolas fechadas por conta da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Educação está transmitindo as aulas pela TV. O conteúdo didático começou a ser exibido essa semana pelos canais da Rede Sim para todo o estado. As aulas começaram a ser exibidas na manhã desta quarta-feira pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta para todo o estado. A ação faz parte do programa escolar, que permite o acesso de alunos da rede estadual a atividades pedagógicas não presenciais durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O conteúdo didático foi cedido por meio de uma parceria com o governo do estado do Amazonas, que já utiliza o sistema para regiões de difícil acesso no norte do país.
A previsão é de que 240 mil alunos, além de professores e diretores, sejam contemplados por esta ação do governo capixaba. Aqui no estado, os estudantes já começaram a assistir o conteúdo nesta quarta-feira. A Vanessa mora no bairro São Luís Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim. Ela tem 3 filhos que estudam na rede estadual. Hoje, eles assistiram às aulas juntos. Estamos conseguindo assistir às aulas, o sinal está ok, e a imagem ok também, e o áudio também ok. Já a Pamela mora no bairro Rubem Braga, também em Cachoeiro. Ela também aprovou a ideia e a qualidade das transmissões. O sinal da Record News 8.3, com todo o material pedagógico que foi liberado pelo governo do estado, para que os nossos alunos tenham, né, material de estudo dentro de casa, diante da pandemia a qual a gente está vivendo, né, que está chegando, que o sinal está legal, que vai ser um material muito bem aproveitado, né, por eles, principalmente pelo meu filho, que está estudando, que está acompanhando, né, e está chegando. Tá bacana o sinal, tá legal. No norte do estado, em São Mateus, os alunos também começaram a assistir às aulas não presenciais. A Júlia é aluna do 3º ano do ensino médio e elogiou a parceria da SEDU com a Rede Sim. Agradecer a iniciativa que foi criada em prol de alunos como eu, que estão na reta final e precisam se dar bem no vestibular e Enem, a fim de que nós não nos atrasemos em nossos estudos. É de muita importância o que fizeram por nós e aos colaboradores, muito obrigada. José Rodrigues é professor há mais de 30 anos em Linhares e também gostou bastante da iniciativa. Eu quero parabenizar o governo do estado do Espírito Santo por essa iniciativa nesse momento de pandemia que afeta todos nós e que mantém nossos estudantes em casa, com a família, nesse isolamento social necessário, por esse projeto de colocar à disposição das famílias e dos estudantes essas aulas à distância, que, quer queiramos ou não, é uma tecnologia que será utilizada e já está sendo utilizada no futuro. Então, parabenizar o governo do estado mais uma vez e incentivar nossos alunos e seus familiares a aproveitarem esse momento, para que não fique perdido o conhecimento, né, que iria acontecer naturalmente se estivesse em sala de aula. Então, parabéns mais uma vez ao governo do estado. Já o Daniel é pai de um aluno que estuda na rede estadual e ficou bastante satisfeito. Realmente o programa, a iniciativa é muito bacana, pioneira e muito criativa. Então a gente parabeniza aí o governo do estado pelo programa, o governador Casagrande, o secretário de Educação, né, Vitor De Ângelo, pela iniciativa e nesses tempos de pandemia, né, tem que se buscar criatividade. E eu sinto que a iniciativa realmente está repercutindo muito bem no meio educacional. A Milena, que é advogada, mora em Colatina, no noroeste do estado. Ela é mãe do Miguel, de 7 anos, e do Lucas, de 8 anos. Ela também aprovou a iniciativa da parceria entre o governo do estado e a Rede Sim de Comunicação. Eu achei que tá muito bom, tá dando para acompanhar direitinho. Uma excelente iniciativa, tendo em vista o fechamento das escolas, então é uma saída que a gente tem. O conteúdo didático vai ao ar às segundas, quartas e sextas, com reprises às terças, quintas e sábados, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Além das aulas na TV, os estudantes poderão interagir com os professores por meio de um aplicativo de celular que estará disponível no Google Play a partir da próxima semana. Bom, e para quem ainda tem dificuldade em sintonizar os nossos canais, onde as aulas estão sendo exibidas, o Álvaro Guareschi explica agora direitinho como fazer a sintonia. Bom, para sintonizar pela primeira vez os canais da Rede Sim que estão transmitindo o programa escolar do governo do estado, é muito simples e esse procedimento só é feito uma vez. Você vai precisar de procurar no menu da sua televisão, onde fica a sintonia automática de canais. É só você procurar os novos canais em HD da sua região. Bom, depois que a busca tiver sido finalizada, você precisa primeiro sintonizar no canal 8.1 da Record News Espírito Santo. E então, com seu controle remoto, digitar o número 8.2 ou 8-2, dependendo do modelo da sua TV. E então, a partir daí, você passa a acompanhar os canais que transmitem o programa escolar do governo do estado.
O procedimento de busca dos canais só é preciso ser realizado na primeira vez que você for acessá-los. A partir de então, é só você digitar no seu controle remoto 8.2, 8.3 ou 8.4. Mas preste atenção, é preciso digitar os números aqui no teclado numérico. Os canais são transmitidos em HD para garantir uma melhor qualidade de som e imagem aos alunos que vão acompanhar. Bom, em tempos de pandemia, em que o isolamento social é uma necessidade, muitas pessoas têm mudado os hábitos e ficado mais em casa. Mas como fazer isso sem prejudicar a saúde mental? Nós vamos direto à Colatina conversar com Altemar Collin, que fala sobre esse assunto pra gente. Boa tarde para você, Altemar. Olá, Fabiano, boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, em tempo de isolamento social, muita gente tem mudado os hábitos e também a rotina de vida e tudo isso mexe com o psicológico de cada um. Nessa reportagem a seguir tem dicas de uma psicóloga para continuar o seu dia a dia da melhor maneira possível. A pandemia do coronavírus mudou a rotina de muita gente. O isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, fez com que muitas pessoas ficassem em casa, sem contato com familiares, amigos e longe do trabalho e da vida normal. Toda essa incerteza sobre o rumo do mundo a partir de agora pode gerar conflitos internos e mexer com a saúde mental do indivíduo. Por isso, é importante saber quais os cuidados devemos tomar para garantir uma mente equilibrada nesse período. E nós fomos ouvir essa psicóloga sobre o assunto. Ver os amigos, encontrar familiares, o churrasco de domingo, que é super famoso entre os brasileiros, né? A gente está falando de colegas de trabalho. Então, com certeza, a gente precisa fazer a quarentena, né? Para a gente conseguir frear um pouco a disseminação do vírus, mas a gente também tem essa questão da saúde mental, que realmente é prejudicial. Ela explica que o isolamento social gera um estresse, que pode levar a outros problemas. O isolamento social, a gente está falando de um estresse, né? Quando a gente fala de um fator estressor, a gente fala em algo potencial para um desenvolvimento de uma ansiedade, de depressão, agravamento também de alguns transtornos psíquicos, né? A gente, como eu disse, a gente fica em privação de estímulos fundamentais para a gente se sentir bem, né? E quando a gente é privado disso, a gente precisa desenvolver estratégias para poder minimizar esse estresse. E é um momento de muita incerteza, economicamente falando, e também questão da saúde pública, né? A gente fica com medo se pega, se não vai pegar o vírus, como que vai ser. E tudo isso é um combo para a gente ficar realmente estressado e propenso a mais transtornos psíquicos. Dentre as estratégias recomendadas para minimizar o impacto da quarentena na saúde mental, ela cita a organização como fundamental. A primeira delas é a criação da rotina. É fundamental a gente ter um horário para dormir, ter um horário para acordar. Organizar as atividades diárias, o que a gente quer fazer, fazer novos hobbies também, despertar novos hobbies, fazer coisas bacanas, diminuir um pouco o excesso de produtividade, né? As pessoas querem ser hiperprodutivas na quarentena. A gente precisa entender que a gente está num momento onde a gente está muito estressado e está muito fragilizado. Então, a gente, por consequência, não vai conseguir ser tão produtivo como normalmente. E focar em talvez um filme bacana, numa comédia, né? Assistir uma série que gosta, ler um bom livro. E para quem sente a necessidade de buscar ajuda neste momento, as consultas online são muito recomendadas. Apesar dessa opção, profissionais da área relatam uma diminuição acentuada dos acompanhamentos, mas acreditam que com a popularização deste tipo de atendimento, essa realidade pode mudar. Os psicólogos estão fazendo atendimento em casa, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone, que dá sim para marcar terapia, é super tranquilo, fazem bem em procurar o terapeuta quando ficar mal. Não esperem ficar muito mal para procurar, né? Porque quanto antes a gente procura, melhor a gente consegue estabilizar, consegue tentar normalizar o máximo possível a situação. Então, assim, é super seguro. A gente tem algumas recomendações básicas, que é
pedir para o cliente estar simulando o ambiente da terapia em casa, ou seja, estar num ambiente tranquilo para o atendimento, onde não possa ser interrompido, usar o fone de ouvido para evitar qualquer tipo de constrangimento, ou até combinar com o terapeuta algum horário que seja mais tranquilo dentro da própria casa. Aí, portanto, né, nessa época de isolamento social é sempre bom acompanhar e colocar em prática dicas como essas. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio aí. Com você, Fabiano. Obrigado, Altemar. A seguir aqui no link, salões de beleza reforçam cuidados com a higiene para manter as portas abertas. E em Linhares, a Prefeitura distribui cartilha para orientar os produtores de café sobre a prevenção ao novo coronavírus. O link volta já. Estamos de volta com o Link Espírito Santo. Os salões de beleza aqui na Grande Vitória estão mudando a rotina para permanecer com as portas abertas nesse tempo de pandemia da Covid-19. As medidas de higiene estão sendo reforçadas, como determina uma portaria do governo do estado. Apesar dos decretos já publicados pelo governo do estado não proibirem o funcionamento, muitos salões de beleza não abriram as portas nas primeiras semanas de isolamento social, como é o caso da barbearia do Álvaro. Nem todo mundo quer sair de casa, né? Todo mundo se isolando, né? Primeira semana a gente ficou parado, a segunda semana a gente ficou atendendo por agendamento, para não haver aglomeração. Para cumprir as normas da Secretaria de Saúde e evitar o contágio pelo novo coronavírus, o salão ganhou pias para que os clientes e funcionários possam lavar as mãos. O álcool gel também está presente e as cadeiras são higienizadas a cada cliente. Essas foram algumas das medidas adotadas pelo barbeiro. Luva a gente já usava, né? A máscara também, para poder não ter contato com o cliente, né? Respirando, porque assim a gente corta cabelo e a gente fica muito próximo do cliente. O protocolo diz ainda que é preciso evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Funcionários com algum sintoma de gripe devem ser afastados e os clientes não podem ser cumprimentados com contato físico. A portaria não faz nenhuma referência aos salões de beleza, nem a qualquer outra atividade, mas vale para todos os estabelecimentos em funcionamento. Neste outro espaço de beleza, a Lidiane reduziu o número de clientes. Meu fluxo de cliente diário era de 5 clientes. Hoje em dia eu precisei reduzir para 2. Atendo somente um cliente pela manhã e um outro cliente à tarde. Esse tempo foi necessário para que eu pudesse conseguir higienizar o meu local. Antes de cada atendimento, as mãos ficam bem limpas. Tudo é feito com muita atenção e higiene. Algumas mudanças precisaram ser feitas, como a utilização de álcool 70, como a utilização de máscara, a solicitação aos clientes de estar vindo de máscara, de deixar os seus chinelos do lado de fora, de não virem acompanhados, porque o mínimo de aglomeração de pessoas possível, né, para a gente ter um controle maior nesse contato com o cliente que é muito próximo. Em Linhares, a Secretaria Municipal de Agricultura está distribuindo uma cartilha para orientar os produtores de café sobre a prevenção ao novo coronavírus durante a colheita. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves, direto da nossa redação lá no norte do estado. Boa tarde para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esse link especial do final de semana. Olha, a colheita do café já começou e nesse período aqui em Linhares, os trabalhadores estão vindo, né, de várias outras cidades da região e de outros estados. Por isso, a necessidade de adotar providências que garantam o máximo de segurança à saúde dos contratados contra a Covid-19. O secretário de Agricultura do município, Franco Fiorotti, reforçou as medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura. Preocupados com a falta de mão de obra durante a colheita do café, produtores rurais têm se mobilizado junto às autoridades para criar alternativas de garantir a colheita no tempo certo. Eu acho que a gente tem no máximo 10% da colheita mecanizada e dependemos totalmente da mão de obra humana, mesmo na colheita mecanizada. Ela só diminui o volume de mão de obra humana. E sabemos que nesse momento, pessoas de outros estados vêm para o Espírito Santo em busca de uma colheita de café. Mas com as fronteiras proibidas de tráfico
de vans e de ônibus, acreditamos que tenhamos dificuldade neste momento para colher a nossa safra. A Secretaria de Estado da Agricultura, SEAG, divulgou uma cartilha com uma série de orientações para que não haja risco de disseminação da Covid-19 durante a colheita do conilon. Entre as medidas estão as normas para evitar aglomeração de pessoas. O trabalho deverá contar com o apoio das prefeituras. Precisamos entender como que vai ser o fluxo de trabalhadores, mas já estamos preparando, uma cartilha com as recomendações necessárias para que se evite aglomerações de trabalhadores, para que se tenha o cuidado em transporte, para que se utilize os equipamentos de proteção individual necessários para esse trabalho e necessários para proteger também em relação a essa questão do vírus. Então, tudo isso já está sendo trabalhado e nos próximos dias a gente deve ter novidades para que a gente possa recomendar aos nossos produtores, da melhor forma de fazer essa safra. De acordo com a SEAG, o objetivo do documento é preservar a vida dos trabalhadores e das famílias rurais do estado. Para o presidente do Sindicato Rural de Linhares, os produtores já sofreram muitos prejuízos e precisam de apoio governamental nesse momento de crise. A gente vê sofrimento para o produtor, preocupação com o produtor, preocupação no sentido da contratação de mão de obra, como isso será feito, que medidas deveremos tomar, se deveremos fazer ou não um teste antes dessas pessoas para saber se estão contaminadas ou não. Já estivemos até dialogando entre produtores para ver se compramos um kit para estar fazendo esses testes. Isso não é barato, esse kit fica em torno de 150 a 200 reais cada um. Ainda assim, não sabemos se ele tem validade no particular. Fabiana, a gente volta a falar sobre o conteúdo transmitido para os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino através dos canais da Rede Sim para Linhares e a região. A Superintendente Regional de Educação aqui de Linhares falou sobre a importância desse conteúdo veiculado pela TV para os estudantes. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, criou o programa escolar e durante esse período de suspensão das aulas vai possibilitar que os estudantes deem continuidade ao processo de aprendizagem que foi iniciado nas escolas no ano letivo de 2020. Os estudantes terão acesso a teleaulas que serão transmitidas via canais de televisão, nas segundas, quartas e sextas, tendo reprise nas terças, quintas e sábados. Além disso, os estudantes também poderão contar com o apoio de um aplicativo que será disponibilizado para viabilizar uma interação mínima entre os colegas e os professores. Esse aplicativo, a partir da semana que vem, estará disponível. Ele vai ser patrocinado, portanto, não vai consumir os dados dos seus usuários. O mais importante nesse momento é garantir que os estudantes se mantenham focados nos estudos. Não esqueça, não percam vínculo com as suas turmas de sala de aula, seus professores, e que estejam certos de que nós estamos aqui trabalhando, fazendo o máximo possível para que nós possamos, ao retornar das aulas, recebê-los nas nossas escolas. Até tudo isso passar, nós desejamos que todos fiquem bem e principalmente fiquem em casa. É isso aí, por hoje é só. Eu volto, Fabiano, com você e Vitória, e desejo a todos um excelente final de semana. Até segunda-feira. Obrigado, Cláudio. A seguir aqui no link, em São Mateus, um programa online está ajudando os estudantes das escolas municipais a assistir às aulas em casa. Em Cachoeiro de Itapemirim, família dos alunos da rede municipal estão recebendo kits de alimentos também em casa. O link volta já. Em São Mateus, um programa online está ajudando estudantes das escolas municipais a assistir às aulas em casa. Nós vamos até lá saber como funciona esse projeto com a Nariane Lopes. Boa tarde para você, Nariane. Boa tarde, Fabiano, e a todos que nos acompanham. Olha só, é isso mesmo. A modalidade de aulas virtuais é a alternativa adotada pela Prefeitura aqui no município durante esse momento de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. O programa Todos em Casa pela Educação disponibiliza via internet material de apoio pedagógico do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, além de manter a rotina escolar. A iniciativa também tem o objetivo de promover a interação com a família do aluno. A ideia desse projeto, ele é apoiar aqueles pais que querem estabelecer uma rotina de estudos para os seus filhos, né? Nesse momento em que nós estamos nesse isolamento social, nós entendemos que a criança não pode perder o vínculo com a escola, né?
A criança não está de férias, né? Então, nós pensamos no material que ajudasse os pais, né? E a gente já vinha recebendo alguns pais pedindo: me diga aí alguma coisa, o que eu faço com meu filho nesse período para eu colocar ele para estudar, para ele não ir perdendo o tempo, né? E daí nós entendemos que era preciso fazer um para todo mundo, que todo mundo tivesse acesso. A gente sabe que é um momento difícil, né? E aí nós organizamos uma equipe aqui grande, trabalhamos remotamente, todo mundo em um computador, utilizamos uma plataforma digital, e aí fomos construindo um material. O material pedagógico disponibilizado no site oficial da Prefeitura de São Mateus foi produzido por técnicos dos setores pedagógicos da Secretaria de Educação, em parceria com professores que se reúnem por videoconferência, que estão sendo realizadas desde o início da pandemia. Nós pegamos vários professores de diversas matrizes curriculares, né? Tem artes, matemática, português, linguagens e seus códigos, e a partir daí, dependendo do período em que a criança está, nós fomos organizando com base no currículo nosso. Então, não tem conteúdo novo, né? São questões para as crianças já relembrarem aquilo que elas já trabalharam na sala de aula. Então, tem textos, tem exercícios, né, de fixação, tem videoaulas para ele assistir. Então, às vezes, nós priorizamos momentos, né, e temas em que a criança faça essa interação junto com a família. Então, tem um momento lá, receita de bolo. Então, a gente quer trabalhar esse conteúdo da criança ler o texto, né? A receita de bolo é um texto, copiar depois um pequeno exercício, e se ela quiser, se a família quiser interagir com a criança, aí depois, já no conteúdo de artes, organizar para fazer esse bolo a criança junto com a família. Então, o conteúdo é todo de forma que auxilie a família a apoiar, né, e a criança a ser apoiada. E por hoje é só, Fabiano. Eu volto com você aí no estúdio. Uma boa tarde a todos. Até segunda com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigado, Nariane. Em Cachoeiro de Itapemirim, alunos da rede pública municipal começaram a receber, nessa semana, kits de alimentos que seriam usados aí nas merendas escolares. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa tarde para você, Samuel. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, a distribuição começou na última terça-feira. Os alimentos fazem parte dos itens que já haviam sido adquiridos para a merenda escolar do atual ano letivo. A doação foi autorizada pelo governo federal após a paralisação das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. A Karina ficou feliz com a novidade. Para a família dela, a distribuição do kit alimentação veio em boa hora. Só na casa dela são 5 pessoas e, para piorar a situação, o marido ainda está desempregado. Nessa epidemia que nós estamos vivendo, está muito difícil, não está aparecendo nada. Meu marido está parado, então é uma ajuda muito importante para nós. E eu agradeço muito. Assim como Karina, várias famílias no bairro Village da Luz foram até a Supercreche para receber o kit de alimentos com 10 itens. Os alimentos são do PNAE e estavam nos estoques das escolas e no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, são 16 polos de distribuição. A partir de todo o movimento junto ao Conselho de Alimentação Escolar, né, aos gestores das escolas e a partir do documento do MEC, a gente então começou essa distribuição. A Ana Júlia está grávida. Na casa dela são 4 pessoas. A mãe está desempregada. O kit vai ajudar e muito. Veio num momento muito importante, porque minha mãe está sem trabalhar, eu também, então foi um super auxílio. As famílias já estavam ansiosas, né? Porque a grande maioria de fato necessita desse alimento, então eles já estavam ansiosos, aguardando, e a gente está vendo que eles estão recebendo com muita satisfação.
Por causa da pandemia do novo coronavírus, todos os cuidados estão sendo tomados durante as entregas. Tudo está sendo feito de acordo com o cronograma. Nós estamos realizando um movimento de ligar para essas famílias, né? Então, nenhuma família precisa vir à escola procurar ou buscar. A partir da lista do Bolsa Família e depois do CAD Único, nós estamos fazendo um cronograma de agendamento para que não haja nenhum tipo de aglomeração, né, nesses espaços. Então, a família vem tranquilamente, não enfrenta fila, não fica esperando e pega o seu kit. A Daiane era só risos ao receber o kit. A situação desse coronavírus, né, chegou assim com surpresa pra gente, né? E eu tô satisfeita dessa cesta, né? Que eu creio que todo mundo está satisfeito, chegou em boa hora, né? Fizemos toda uma ata, né? Fizemos uma reunião com o Conselho de Alimentação Escolar, fizemos ata, isso está tudo registrado, né? Então a gente tem um controle rigoroso porque a gente precisa prestar conta dessa alimentação. Então é todo um controle, eles assinam uma frequência, né, na hora de receber esse material, com documento, porque depois a gente precisa informar isso, né, para o governo federal, como isso foi feito, quantos kits que foram entregues, então é tudo documentado. A Secretaria de Assistência Social aqui de Cachoeiro está fabricando máscaras para os servidores. A ideia deu tão certo que agora a população também está recebendo essa ajuda, que é bem-vinda por causa da pandemia do novo coronavírus. Sala de costura da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cachoeiro. Por aqui, as máquinas não param de trabalhar para a confecção de máscaras. Então a gente começou a fabricação para garantir a segurança nossa, de nossos servidores aqui da Sendes, e gradativo, né, com as doações que a gente foi recebendo de material, a gente está conseguindo atender outras secretarias. Alguns materiais a Casa de Costura da Secretaria de Desenvolvimento Social já possuía, mas as doações começaram a chegar. A Ana Rita é servidora da Prefeitura e, como ela mesma disse, também é costureira a vida toda. E está feliz por poder fazer a parte dela ajudando a quem realmente precisa. Olha, está sendo muito gratificante, tá? Você fazer coisas para beneficiar a população nesse momento tão difícil, é muito bom. E é o que tem garantido a fabricação. Então, as pessoas que sentem o desejo de doar, tanto a mão de obra ou o material, ela pode nos contactar no telefone 3522-2212, a partir das 12 horas até as 17, né? Que a gente vai, se a pessoa não tem como trazer, a gente vai recolher, porque com o material chegando, né, a gente também consegue atender a população que necessita. As máscaras são de algodão e forradas, de acordo com as orientações para uma melhor proteção. E cada uma leva em média 6 minutos para ficar pronta. Agilidade com as mãos por aqui é o que não falta. Mais de 200 máscaras já foram fabricadas aqui na Casa da Costura, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora, para evitar aglomeração de pessoas, algumas voluntárias também estão fabricando em casa. Nós estamos com 7 voluntárias, costureiras que estão nas suas casas, vem aqui, só pega o material, produz para a gente e traz as máscaras prontinhas para a gente fazer a distribuição. E com a chegada das doações, além das secretarias, a distribuição também se estendeu para a população através de um cadastramento. Todas as pessoas que queiram, né, algum tipo de material ou qualquer atendimento da assistência, que registrem no telefone da ouvidoria, que é o 98814, né, 3357. Que aí a ouvidoria vai nos encaminhar a demanda, a gente vai contactar a família e nós vamos no local fazer a entrega, para a gente evitar aglomeração e ninguém precisar sair de casa. A fabricação das máscaras de proteção é um exemplo de solidariedade para ajudar a combater um mal que pode atingir qualquer pessoa. É um momento que atingiu todo mundo, né? E todo mundo com um pouquinho que pode se doando e a gente podendo atender a população de Cachoeiro. A Secretaria também está ajudando no auxílio de cestas básicas. As pessoas que precisam também da cesta de alimentos, a gente está entregando de segunda a sexta-feira, né? A gente está com a equipe de manhã e à tarde, a gente também está fazendo um revezamento entre os servidores, porque para evitar também muito contato. Então, a gente faz o contato via telefone, daquele registro que a pessoa fez na ouvidoria, e a gente leva tanto a cesta de alimento, como também o kit de limpeza e higiene. Fabiano, uma boa tarde para você, um bom final de semana, e eu volto na segunda-feira com outras informações aqui da região sul. Até lá.
Obrigado, Samuel. O Link Espírito Santo deste fim de semana fica por aqui. Você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar simnoticias.com.br. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você. Olha, e não esqueça, hein? Não custa lembrar. Fique em casa e lave sempre as suas mãos. Vamos enfrentar juntos o coronavírus. Até segunda. Record News, informação para você crescer.